Bom dia! Bom dia! Vamos cantar num coro lindo, homens, mulheres, jovens, crianças. Quem tá no quarto, chama pra sala. Vamos todo mundo cantar junto. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço. para sempre Para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz. Só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração. adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço. para sempre Para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz. Só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Vamos agradecer por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Bom dia, meus amados irmãos, que bom podermos estar participando desse momento do nosso culto, um momento de oração ao nosso grande Deus e Pai. Mas antes eu quero parabenizar os aniversariantes que nós temos nesses dias. Dia 19, José Arthur, mais conhecido por nós como Zeco, foi o seu aniversário. Que bom ter você de volta aqui para Curitiba e que Deus te abençoe muito, meu irmão. Muito mesmo aqui nesta cidade, entre nós, e parabéns pelo seu aniversário. Muito bom, nós teremos na próxima quarta-feira o aniversário seu, Murilo. Rapaz, você fazendo 27 anos, um garoto de tudo, que Deus te abençoe muito mesmo na sua vida e que você fique sempre firme no Senhor Jesus Cristo. E no dia 27, temos alguns aniversariantes. Você, Enzo, você, Luca e você, Enzo, fazendo aniversário no dia 27. Que bom que vocês estão crescendo aqui no nosso meio, que tem uma família tão abençoada. E nossos parabéns mesmo, que Deus abençoe muito vocês, meus garotos. E ainda no dia 27 é o aniversário da Leia Marcondes. Leia, você está bem longe de nós, não é? Temos orado por você, a igreja aqui tem uma estima muito grande, como você parte, deste corpo. Espero que você aí esteja sendo muito abençoada. Eu creio que você está em Portugal agora, na sua missão, que Deus esteja usando muito a sua vida, e parabéns pelo seu aniversário. Quero orar por vocês. Pai, obrigado pela vida desses meus amados. Obrigado pela vida do José Arthur, que o Senhor esteja conduzindo em triunfo a sua vida. Obrigado, Senhor, pela vida do Murilo, ó Deus, que o Murilo possa estar crescendo e fortalecendo-se no Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vida do Enzo, do Luca, tão amados nossos, que o Senhor abençoe muito a vida desses adolescentes, ó Pai. E nós te agradecemos pela vida da Leia, Senhor, e te pedimos que o Senhor a abençoe grandemente, que o Senhor esteja usando a sua vida, dando a ela saúde, ó Pai, a tua proteção, a alegria no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Amém. Eu gostaria de chamar a nossa atenção, meus irmãos, nesta hora, para um versículo em Salmo capítulo 68, 19, que diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Essas palavras foram ditas por Davi, o grande rei de Israel. E se há uma pessoa que teve um fardo pesado mesmo, essa pessoa, mais do que qualquer outra, eu creio que foi Davi. Davi, grande governador de Israel, tinha uma luta muito grande, um fardo muito pesado a carregar. Mas uma coisa ele aprendeu, foi exaltar, foi bendizer o nome do Senhor. E dizer que o Senhor, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E há um ponto de exclamação quando ele diz: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. O Senhor realmente é exaltado
né? Sabendo que por nós que Ele está dia a dia levando o nosso fardo. Esse fardo muitas vezes pode ser apresentado por doenças, né? As mais diversas doenças, algumas doenças muito graves, pelas quais alguns dos irmãos passam, por dores e por sofrimentos. Mas bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Outros podem ter um fardo representado por a perda de amigos, perda de familiares. Alguns perderam amigos, familiares, nesse tempo de pandemia. E o peso é muito grande, o fardo parece muito grande. Mas bendito seja Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. Outros têm o fardo da insegurança, né, da insegurança financeira, especialmente nesse ano que passamos de pandemia, nesse ano que temos entrado também de pandemia. Eu creio que para muitos isso está sendo um fardo, né? O que vai acontecer este ano, né? Que perdas ainda poderemos ter. Mas vamos nos lembrar, meus irmãos, que o Senhor é bendito, o Senhor é exaltado, e não há um fardo que seja pesado demais para o nosso Senhor. Outro fardo que eu creio que podemos enfrentar é o fardo representado pelos problemas familiares. Qual será, por exemplo, o futuro dos nossos filhos? Nesses dias em que estamos vivendo, que há tanta luta contra os valores do reino de Deus, que os nossos filhos estão expostos continuamente a ideias perniciosas, mas bendito seja o Senhor. Vamos confiar os nossos filhos a Deus, vamos bendizer a Deus, sabendo que Deus está carregando o nosso fardo. Então vamos aprender a descansar neles. Outros sofrem rejeição, decepção, com pessoas em quem confiavam e que simplesmente resolveram abandonar. A gente tem ouvido tanto dessas coisas, né? Maridos que resolvem deixar a esposa, pais que abandonam a sua família, família que vive sofrendo. Mas devemos nos lembrar que bendito é o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Jovens estão preocupados, né, com o futuro, né, com o curso a fazer, o concurso em que estão fazendo, com a sua carreira, com o seu casamento, o que a pessoa a escolher, né, para o seu casamento. Jovem, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Você pode confiar nele todo o seu peso, sabendo que ele está pronto a levar o seu fardo. Bendito seja o Senhor. Isto é uma expressão de confiança, de louvor, de adoração a Deus, por saber que Ele leva o nosso fardo no dia a dia. Jesus Cristo disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Então vamos aprender a descansar no Senhor, a dia, sabermos que Ele está levando o nosso fardo, e não existe um fardo que seja pesado demais para o Senhor. Pode parecer que o fardo para você é muito pesado, mas então deixe que Jesus o leve, deixe que Jesus o carregue. E Ele é a nossa salvação. Portanto, sabemos que nele podemos viver aqui neste mundo uma vida de descanso, uma vida de paz, uma vida de segurança. Vamos orar então, meus irmãos, vamos orar nesse sentido. Talvez você tenha um fardo agora que você quer colocar para o Senhor. Talvez você esteja dizendo: Deus, está muito difícil isto na minha vida.
Confie no Senhor. Entregue para Ele o seu fardo. E Ele garante que vai conduzir o seu fardo. Ele vai levar o seu fardo hoje. Ele levou ontem aquele fardo que te pesava tanto. Mas hoje Ele está levando o seu fardo. Amanhã Ele vai continuar levando o seu fardo. Basta que você confie nele, que se confie a Ele e que saiba que Ele é a sua salvação. Senhor, que assim seja, Pai. Ouve o clamor do teu povo, Senhor. Tu conheces, ó Deus, o fardo que cada pessoa está tendo que suportar. Mas, ó Deus, bendito seja o teu nome, que dia a dia o Senhor leva o nosso fardo. O Senhor é a nossa salvação. Ó Deus, que todos nós possamos aprender a confiar em Ti, a permitirmos, ó Deus, que o Senhor leve sobre si o nosso fardo, dando-nos então esta vida de descanso, esta vida de confiança, cheia de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome na minha vida, na vida desta igreja, na vida do teu povo aqui nesta cidade, na vida daqueles que estão participando, ó Deus, em especial deste culto. Bendito seja o teu nome, por termos esta segurança que o Senhor leva dia a dia o nosso fardo e que o Senhor é a nossa salvação. Louvado seja o teu nome. Amém. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Segurança, sou de Jesus e já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo da palavra de Deus. Primeiramente, vamos orar, pedindo a Deus, ao Espírito de Deus, que nos capacite a entender a palavra inspirada por Ele, que ela faça sentido para nós e que não fique apenas na nossa cabeça, mas que desça também para o nosso coração e seja colocada em prática. Senhor Deus, estamos aqui em nome de Jesus e queremos pedir que Teu Santo Espírito nos dê orientação agora para que entendamos a Tua palavra, para que ela faça sentido para nós e que também tenhamos a disposição de colocá-la em prática. Oramos em nome do Teu Filho amado. Amém. Muito bem, estamos estudando sobre a vida de Jesus. Falamos sobre Jesus na eternidade. Na eternidade, Deus é eterno, Jesus é Deus. Significa que Ele não foi criado por ninguém. Ele tem a sua existência completamente autônoma. Então, vimos Jesus na eternidade. João, o apóstolo, fala, né? E o Logos, o Verbo, estava com Deus e o Verbo era Deus. E depois nós vimos também a atuação de Jesus na criação deste mundo. A atuação dele, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E depois, terceiro lugar, nós vimos a entrada, a chegada de Jesus a este mundo. Depois da preparação que Deus fez, preparando um povo, começando com Abraão, e até a chegada de Jesus. 2000 anos se passaram de Abraão até Jesus. E aí vimos como que Maria ficou grávida por uma ação do Espírito Santo. Então Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E vimos sobre a sua família, Maria, seu pai, José, pai adotivo, casal sensacional, temente a Deus. E vimos também a história do João Batista, história dos seus pais, seu nascimento. Lucas, ele gasta um bom tempo na sua narrativa falando sobre os pais de João Batista e o próprio João Batista. E no último domingo, a gente falou sobre João Batista, que veio para anunciar a chegada do Senhor Jesus. João Batista veio e ele encerrou assim o período profético do Velho Testamento. O próprio Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João, e João veio então e encerrou o período profético e veio com a missão de apresentar o Senhor Jesus. Vimos o caráter desse homem, um homem de coragem, um homem temente a Deus, um homem de convicção, de conduta irrepreensível, um homem que só falava a verdade. As pessoas puderam comprovar depois, quando viram Jesus, o Jesus que João anunciou. João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele falou a respeito de Jesus era verdade, era verdade. E João também, nós vimos que ele anunciou a chegada do reino, com a mensagem dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Isto é, o reino de Deus está entre nós. E essa era a mensagem dele, mensagem do João. E Jesus inicia o seu ministério com essa mesma mensagem, Tanto é que nós podemos ler isto nos evangelhos. Vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: naqueles dias apareceu, aqui é o João Batista ainda, né?
apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Agora, Mateus 4,17, para ver como que é semelhante a mensagem. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus usa a expressão, em vez de reino de Deus, reino dos céus, que é a mesma coisa, né? E daí em Marcos 1, 14 e 15, Marcos registra dessa maneira: depois de João ter sido preso, sabe que João foi preso, depois foi decapitado, dele ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, Marcos acrescenta essa expressão: o tempo está cumprido, o tempo determinado por Deus, a preparação do mundo para a vinda de Jesus, chegou o tempo. Então, ele diz que o reino de Deus está aqui agora, né? E a mensagem é a mensagem de arrependimento, né? E acrescenta também de crer no evangelho. A palavra evangelho também significa crer no evangelho, mesma coisa que crer em Jesus, né? Então, a Bíblia, a mensagem, traduz da seguinte maneira, esses versículos: o tempo é agora, o reino de Deus chegou, está aqui, mudem de vida e creiam no evangelho. Então veja, esta expressão, o reino de Deus está próximo, ela fica mais clara em Mateus 12, 28, quando Jesus disse o seguinte: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o reino de Deus chegou com Jesus, a chegada do reino na pessoa de Jesus. Muito bem, então esta era a mensagem inicial de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, lemos o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, isto é, o tempo certo, que Marcos falou, o tempo foi cumprido, né? Então, vindo o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Deus, no seu planejamento, tem tudo certo, tudo certo. E o plano de Deus não falha. O propósito de Deus, ele vai sendo executado e sendo cumprido ao longo da história. Então, veja que Jesus chegou, trazendo o reino e a mensagem do reino. Vamos ver agora algumas coisas sobre o reino de Deus. Primeiramente, sobre a natureza desse reino. Que reino é esse? Que reino é esse? Muito bem, este reino não tem nenhuma semelhança com outros reinos, sejam eles religiosos ou políticos, ou religiosos e políticos ao mesmo tempo. Não tem nenhuma semelhança, não tem nada a ver o reino de Jesus, o reino de Deus, com os reinos humanos. É completamente diferente. Muitos dos judeus ficaram decepcionados com Jesus, porque eles esperavam um rei guerreiro, que era descendente de Davi. Davi foi o grande guerreiro, e que Jesus viria para libertar o povo judeu, do Império Romano. Quando Jesus veio, quem dominava era o Império Romano.
Quem tomava conta do país era Roma. Tinha os seus governadores, os líderes judaicos estavam fora. O sumo sacerdote era um cargo político. Então, o povo, muitos aguardavam um Jesus que viria para acabar com os romanos e libertá-los daquele império, né? E Jesus, para essas pessoas, ele foi uma frustração, né? O Sinédrio, corpo diretivo dos judeus, tornou-se um órgão político. O sumo sacerdote não era mais aquele do passado, era um cargo político. Então estava tudo diferente, completamente diferente. Os judeus estavam divididos em várias seitas. Tinham os fariseus, apegados à lei, ao legalismo. Tinham os saduceus, os saduceus formavam a aristocracia dos sacerdotes, e outros grupos também. Tinha também os revolucionários, né, chamados os zelotes. Mas Jesus vem, então ele não traz um reino político nem religioso. O reino dele é diferente, né? Não é um reino político, nem religioso, nem territorial, né? Nem territorial. O reino de Deus não é um reino material, um reino visível, como muitos pensavam, e talvez até hoje alguns pensam, né? Muito bem. Outra coisa sobre a natureza desse reino, temos aqui Romanos 14, 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, está dizendo o reino de Deus, Paulo está dizendo, não é comida, nem bebida, não é festa, mas a sua natureza é outra, é alegria no Espírito Santo. É um reino de justiça, de paz. Muito bem. E João, evangelista João, capítulo 18, versículo 36, ele registrou as seguintes palavras de Jesus. Quando foi perguntado se ele era o rei dos judeus, por Pilatos, se ele era o rei dos judeus, e Jesus respondeu o seguinte: o meu reino não é deste mundo, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, isto é, os meus assistentes, os meus ajudantes, se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus deixou claro que se fosse daqui, ele teria como tomar conta de tudo, né? Foi a proposta, inclusive, que o diabo fez para ele. Ele não precisaria de aceitar a proposta do diabo. Se ele quisesse, ele disse: eu tenho pessoa, tenho os anjos, toda esse exército celestial, mas o meu reino não é daqui. Eu não vim para isso, não vim para isso. Muito bem, então essa natureza do reino, ele é essencialmente espiritual. Ele tem a ver com o domínio de Deus no nosso coração, na nossa vida, né? E Jesus também, ele estabeleceu as condições, né, para que as pessoas pudessem pertencer a este reino. Quais eram essas condições? O João Batista já tinha falado: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados. Então, o reino de Deus chegou, como eu falei, na pessoa de Jesus, e ele está disponível a todos,
Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. O reino de Deus é uma dádiva de Deus, né? E o versículo bem conhecido, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que, então, o reino de Deus ele é estendido a todos, para aqueles que estão a fim de entrar por ele, né? Muito bem, então, agora, a decisão para participar do reino precisa ser tomada aqui e agora. O momento é este, né? Agora, Jesus estabeleceu algumas condições para aqueles que quiserem participar do seu reino, participar desse grande projeto de Deus, o maior projeto da história da humanidade. Jesus estabeleceu as condições, né? Primeiramente, as condições que não são aceitas, né? Este reino ele não pode ser comprado, não pode ser negociado. Ele não é um reino que é vendido, trocado por dinheiro, qualquer outro benefício. Também este reino ele não é por mérito das pessoas, nem por merecimento, não é sendo também não é conseguido através da prática de alguma religião, ser leal, fiel a alguma religião, seja lá qual for a religião. Não é por aí o caminho, né? Também não é através de penitências ou pagamentos de promessas. Não é também como muitos pensam, que para entrar no reino de Deus precisa ser batizado. Devem ser batizados aqueles que preenchem as condições que eu vou dizer daqui a pouco. Mas tem gente que pensa que a pessoa entra para o reino de Deus através do batismo, né? Não é por aí, não é por aí. Então, o que fazer para entrar para o reino e fazer parte dele, né? Então, a mensagem de João Batista e de Jesus, ela foi muito clara. Eles disseram que é preciso haver arrependimento. Vamos entender o que é que essa palavra arrependimento significa. Perguntaram a João Batista, eles também não entenderam, que João Batista falou, arrependam-se da vida que vocês estão levando, e eles perguntaram para o João, mas e daí, como é que é isso? Como é que isso funciona? Né? E aí João Batista, em Lucas registrou no capítulo 3, de 10 a 14, a resposta de João Batista, com exemplos práticos. Então ele diz assim, eles perguntaram, o que fazer então? O que é que nós vamos fazer? Você está falando aí dessa mensagem de arrependimento, mas o que é isso? Nós não estamos entendendo direito. O João falou, então eu vou explicar para vocês, né? E ele disse o seguinte, quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Quer dizer, sejam generosos, deixem de serem egoístas, orgulhosos, quererem tudo para vocês. Então, pratiquem a generosidade, tenham um coração para abençoar pessoas, Então, essa é uma transformação que há quando há uma mudança na vida das pessoas, né? E os publicanos, quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, eles eram odiados pelo povo, porque eles eram judeus, mas eles cobravam os impostos para o Império Romano. Então, eles eram odiados. E eles perguntaram, alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram, mestre,
mestre, que é o João, né? O que devemos fazer? Olha o que João respondeu. Não cobrem nada além do que lhes for estipulado, do que foi estipulado. Quer dizer, sejam honestos. Não cobrem a mais. Não roubem as pessoas. Então veja como que a mudança ela é essencialmente prática. E os soldados também vieram para o João e perguntaram, e daí, e nós? O que é que nós devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o salário de vocês. Veja como é prático, né? O arrependimento é deixar essas coisas para lá. É mudar o rumo da vida. Rumo da vida. Então, a palavra arrependimento, ela quer dizer o seguinte, ela significa uma mudança de mente, uma mudança na mentalidade, né? Então, arrependimento significa uma transformação na vida interior, uma mudança de mente. Consequentemente, vai mudar a mente e vai mudar as condutas, vai mudar as convicções da pessoa, e essa mudança vai trazer novos valores, novas atitudes e novas condutas. É isso que significa a palavra arrependimento. Mudem a mente de vocês, mudem. Joguem aquilo que não presta para fora e coloquem aquilo que é de Deus na mente de vocês. E Paulo, quando ele, no seu ministério, mais tarde um pouco, né, ele diz assim, em Atos capítulo 20, versículos 20 e 21, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, tanto a judeus como a gentios, o povo não judeu, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então veja que a mensagem do arrependimento, de mudança de vida, de abandono do pecado e fé no Senhor Jesus. Então o arrependimento implica um afastamento radical do pecado, um abandono, deixar para lá. A palavra então significa voltar-se, dar meia volta e pegar um outro rumo de vida, o rumo que conduz a Deus. Abandono completo do pecado e a consequente volta para Deus. Então, e aí o arrependimento verdadeiro leva a pessoa a ter fé em Jesus. Por isso que no Novo Testamento, arrependimento e fé, essas duas palavras, elas andam juntas. Porque aquele que se arrepende genuinamente, o passo seguinte é crer em Jesus. Reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus pagou o preço através da sua morte pelos seus pecados. Agora, se a pessoa não se reconhece pecadora, para que ela precisa de Jesus? Se ela já é autossuficiente, se ela já é toda poderosa, toda religiosa, vai precisar de Jesus para quê? Não precisa nada. Mas se há arrependimento sincero e desejo de mudar de vida, e todos, a Bíblia declara que todos são pecadores, né? Cada um peca do seu jeito. Há aqueles pecados que eles são bem escancarados, mas há aqueles pecados que só a própria pessoa sabe que é pecado em Deus. Haja vista que quando a pessoa está fazendo alguma coisa que ela acha que está errada, porque a consciência acusa, ela procura fazer isso escondido, para que ninguém veja, né? Porque
Deus nos fez dotados de uma consciência que nos acusa ou nos defende, dependendo daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo e o pecado contaminou a todos nós. Quando nascemos, já nascemos com a raiz do pecado dentro de nós, raiz do pecado. E o pecado vai produzir pecados, no plural, ações, atitudes, gestos, né? Porque a nossa natureza, quando entrou o pecado no mundo, ela passou a ser uma natureza pecaminosa. Muito bem, então, um arrependimento sincero leva a pessoa a crer em Jesus, ou a crer no Evangelho, né? Muito bem, esse processo recebe no Novo Testamento o nome de novo nascimento. O que é novo nascimento? Jesus disse para Nicodemos, um homem religioso, ele não tinha entendido direito a mensagem de Jesus, aí ele foi procurar esclarecimento. E Jesus falou: Nicodemos, você é um mestre aqui em Israel. O Nicodemos era um sujeito sério, boa gente. Mas Jesus falou: Nicodemos, se você quiser entrar no reino, ver o reino, participar do reino, você precisa nascer de novo. E nascer de novo, sabe como isso acontece? Quando a pessoa se reconhece pecadora, deseja mudar de vida e crê em Jesus e entrega-se a Ele. Então, veja que o Nicodemos, sendo um religioso, um homem, precisou. Mais tarde, Jesus vai encontrar Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Ele era judeu, cobrava impostos para os romanos, e ele roubava, extorquia as pessoas. Também Zaqueu precisou nascer de novo, precisou receber Jesus. Então veja que muitos sacerdotes também, que eram pessoas boas, sérias, também receberam Jesus. E assim é o reino de Deus, ele é estendido a todos, estendido a todos. Mas para entrar no reino, precisa nascer de novo. Essa mensagem que Jesus trouxe, né? Que Jesus trouxe. Então, o reino de Deus, Jesus inaugurou o reino. E ele está em andamento. No presente momento, nós estamos vivendo a época em que Jesus inaugurou o reino, ele está sendo oferecido para as pessoas, mas está caminhando para um final, E a Bíblia declara sobre este reino futuro. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, e a tradução correta desse versículo é nova criação. Muitas traduções trazem a palavra criatura, mas na realidade é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, veja que interessante. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que se reconheceram pecadores, que creram nele, que entregaram suas vidas a ele. Então, se essas pessoas estão em Cristo, o que acontece? Elas já são a nova criação de Deus. Porque Jesus, Deus está fazendo uma nova criação. E aqueles que estão em Cristo já participam dessa nova criação. Já participam, vão participar no futuro da plenitude do reino de Deus. Veja então o que Paulo fala em Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui não quer dizer que ele foi criado primeiro, porque ele não foi criado. A palavra primogênito tem dois sentidos na Bíblia. Primogênito aqui quer dizer que ele está acima de tudo. Ele é absoluto, ele é supremo. Ele não está abaixo da criação, porque ele foi criador, né?
Então, veja que ele é o primogênito. Mas em Colossenses 1,18 tem essa mesma expressão com outro sentido. Fala que Jesus é o cabeça do corpo, isto é, da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha ele a supremacia. E aqui a palavra primogênito quer dizer o primeiro que ressuscitou. No versículo anterior, primogênito é aquele que é o supremo. E aqui ele continua sendo o supremo, claro, mas ele é o primeiro que foi ressuscitado dentre os mortos. Então, o único que ressuscitou até agora foi Jesus. O único foi Jesus. Houve algumas ressuscitações lá, na época de Jesus, mas essas pessoas morreram de novo. Lázaro, por exemplo, que voltou à vida, mas depois morreu outra vez, e está morto. Agora, Jesus não. Ele foi crucificado, foi sepultado, e Paulo fala que pela ação de Deus, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Então, os corpos daqueles que já nasceram em Cristo estão aguardando a ressurreição que vai ocorrer. Quando? Na segunda vinda de Jesus, né? Então, eles entrarão para o gozo pleno e eterno no reino de Deus. Então, veja que o reino já foi inaugurado, ele está em andamento. Aqueles que estão em Cristo já são nova criação, já pertencem a essa nova criação, né? Só que já somos do reino, mas ainda não desfrutamos do reino na sua plenitude. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Mas é preciso tomar a decisão aqui e agora. Não pode deixar. Depois que morrer, não adianta alguém ficar fazendo alguma coisa para que a pessoa vá para o reino de Deus. Se ela está em Cristo, morreu, ela está nova criação e estará aguardando a ressurreição dos mortos. É por isso que a mensagem de Jesus, de João Batista, era uma mensagem de arrependimento, de mudar a mente, de voltar-se para Deus, de crer em Deus nesse sentido, de entregar a vida a Ele, né? Então esse é o caminho para todos, para o rico, para o pobre, para o intelectual, para aquele que não tem conhecimento, para aquele que nem sabe escrever, para o cientista, para o filósofo, para o catedrático, para pastor, para bispo, para todo mundo. Para entrar no reino, precisa nascer de novo. Não é o cargo que a pessoa ocupa numa organização religiosa que vai determinar se ela pertence ao reino ou não. E Jesus vai, então, nós vamos ver nos estudos seguintes, que ele vai anunciar o reino de Deus, vai falar sobre os valores desse reino, vai falar como deve viver as pessoas desse reino, né? Então, o começo é o arrependimento e a fé no Senhor Jesus. Mas, em terceiro lugar, vem a obediência a Jesus, que nós vamos falar no próximo estudo. Mas se não nascer de novo, não adianta, estou praticando a Bíblia. Tudo bem, que bom. A Bíblia só tem conselhos bons. Tudo que a Bíblia nos ensina é bom. Mas ninguém vai ser salvo porque pratica os ensinos da Bíblia. É muito bom tudo o que a Bíblia fala, para que devemos dizer a verdade, que devemos amar as pessoas, que devemos ser generosos, que os filhos devem obedecer e respeitar os pais, devem honrar os pais, que os maridos devem amar suas esposas, as esposas respeitar. Tudo isso é bom, todo mundo pode praticar isso. Mas a prática disso em si
ela não dá a vida eterna para ninguém. Primeiramente, precisa nascer de novo. Então, como eu falei, não é errado fazer isso. Que bom se todos fizessem, mas não é condição para entrar no reino de Deus. Muito bem, quero concluir, esse estudo citando aqui Tito, capítulo 2, do versículo 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja aqui, a graça de Deus é estendida para todos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Isso é o século, o momento que estamos vivendo, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. Este é o presente século, Vivamos sensata, justa e obedientemente a Deus, com toda a reverência, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, que pratica o bem. E aí Paulo recomenda ao seu discípulo Tito, dizendo: olha, Tito, ensina essas coisas, encoraja as pessoas, repreende aqueles que estão errados, para que eles andem no caminho certo. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, do versículo 17 a 20, diz o seguinte: uma vez que vocês chamam Pai com letra maiúscula, que é Deus, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, comportem-se, vivam com temor, com respeito e dignidade durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não é por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Então, esse é o reino de Deus que Jesus veio estabelecer. E o convite está estendido. Jesus diz: venham a mim, tenho vida para dar. Eu quero que vocês participem do meu reino, mas não é da maneira que vocês querem, é da maneira correta, é da maneira que eu estabeleci. Todos são bem-vindos. A graça de Deus se estende a todos indistintamente. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender claramente o que é que significa pertencer ao reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, que a Tua palavra possa fazer sentido em nossos corações. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. Obrigado por Jesus vir a este mundo para estabelecer o Teu reino aqui entre nós, que não vai terminar aqui, nesta era, no presente século, que vai se prolongar para a eternidade. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. E a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deixou o céu pra me encontrar, e entre os homens veio habitar um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz
teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz Seja exaltado, me libertou. seja exaltado, engrandecido,